Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui com vocês, Carlos Moisés Pila, para a gravação de mais um cordel. Hoje, meu povo, nós vamos gravar aqui a história de Pedro Cem, do editor proprietário José Bernardo da Silva. Meu povo, hoje, dia 8/10/2022, nós estamos ao vivo e depois esse cordel será postado de forma individual aqui no canal. Vou narrar agora um fato que há 5 séculos se deu, de um grande capitalista do continente europeu, fortuna que como aquela ainda não apareceu. Pedro Cem era o mais rico, que nasceu em Portugal, sua fama enchia o mundo, seu nome andava em geral, não casou-se com rainha, por não ter sangue real. Em prédios, dinheiro e bens, era o mais rico que havia, nunca deveu a ninguém, todo mundo lhe devia. Balança em sua fortuna, querendo dar, não podia. Em cada rua ele tinha 100 casas para alugar, tinha 100 botes no porto e 100 navios no mar, 100 lanchas e 100 barcaças, tudo isto a navegar. Tinha 100 fábricas de vinho e 100 alfaiatarias, com 100 depósitos de fazenda, 100 moinhos, 100 padarias, e tinha dentro do mar 100 currais de pescarias. Em cada país do mundo possuía 100 sobrados. Em cada banco ele tinha 100 contos depositados. Ocupava mensalmente 16 mil empregados. Tinha história onde li o todo desse passado, que Pedro Cem nunca deu uma esmola a um desgraçado. Não olhava para um pobre, nem falava com o criado. Uma noite ele sonhou que um rapaz lhe avisava que aquele orgulho dele era quem o castigava. Aquela grande fortuna, assim como veio, voltava. Ele acordou-se agitado pelo sonho que tinha tido, que rapaz seria aquele que tinha aparecido. Depois pensou era sonho, é a ilusão do sentido. Um dia no meio da praça, ele uma moça encontrou, essa vinha quase nua, nos seus pés se ajoelhou, dizendo: Senhor, olhai o estado em que estou. Ele torceu para um lado e disse: minha senhora, olhe sua posição e veja o que faz agora. Reconheça o seu lugar, levante-se e vá embora. Ó Senhor, por este sol que de tão alto flutua, lembrai-vos que tenho fome, estou na rua quase nua, sou obrigado a passar neste estado em plena rua. Ele, repleto de orgulho, nem deu ouvido saiu. A pobre ergueu-se chorando, chegou adiante e caiu. Vinha passando uma dona, que com seu manto cobriu. Era a Marquesa de Évora, uma alma lapidada, tirando seu rico manto, cobriu essa desgraçada. Ela conheceu que a pobre foi pela fome prostrada. Levante-se, minha filha, e pegou-lhe pela mão, dizendo à criada dela: vai lhe comprar um pão, que essa pobre infeliz faltou-lhe a alimentação. Entregando-lhe uma bolsa com 400 mil réis, apenas tirou dali um diploma e uns papéis, não consentindo que a moça se ajoelhasse aos seus pés. E com aquela quantia, ela comprou um tear, tinha mais 2 irmãs, foram as 3 trabalhar, dali em diante mais nunca faltou-lhe com que passar. Vamos agora tratar Pedro Cem como ficou, e o nervoso que sentiu, uma noite que sonhou, que um homem lhe apareceu e disse: olhe bem quem eu sou. Que tens feito do dinheiro que tomaste emprestado? Meu senhor manda saber em que os tens empregado e por qual razão não cumpriu as ordens que ele tem dado. Ele perguntou no sonho: mas que dinheiro tomei? Até aos próprios monarcas dinheiro muito emprestei. O vulto zombando dele disse: quem tu és? Eu sei. Que capital tinha tu quando chegastes ao mundo? Chegastes nu e descalço, como o bicho mais profundo. Hoje queres ser tão nobre, sendo simples vagabundo? E metendo a mão no bolso, tirou dele uma mochila, dizendo: é esta fortuna que tu has de possuí-la. Farás dela profissão, pedindo de vila em vila. Pedro Cem sonhando disse: vai agoreira te some, tua presença perturba, tua frase me consome. De qual mundo tu vieste? Diz-me por favor teu nome. Meu nome, disse-lhe o vulto, és indigno de ser saber.
Meu grande superior proibiu-me de dizer, apenas faço o serviço que ele manda fazer. Despertando Pedro Sem, daquilo contrariado, ter dois sonhos quase iguais, ficou impressionado, resolveu contrafazer e ficar reconcentrado. Pensou em tirar por ano daquela grande riqueza 60 contos de réis e dar de esmola à pobreza. Depois refletindo disse, não se dá maior fraqueza. Porque ainda mesmo Deus, querendo me castigar, não afundará num dia meus 100 navios no mar. As 100 fazendas de gado custarão se acabar. As 100 fábricas de tecidos que tenho funcionando, os 100 esparreiras de uvas que estão todas salfrejando, 100 botes que tenho no porto, todos os dias trabalhando. 100 armazéns de fazenda, as 100 alfaiatarias, as 100 fundições de ferro, 100 currais de pescaria, as 100 casas alugadas, 100 moinhos, 100 padarias. E há centenas de centos nos bancos depositados, e tudo isso em poder de homem acreditados. Ainda Deus querendo isto, seus planos estão errados. Pedro Sem naquela hora estava impressionado, quando aproximou-se dele o seu primeiro criado, e disse, aí tem um homem, diz-vos trazer um recado. Mande que outra pessoa, ele ao criado ordenou, era um marinheiro velho, chegando ali e o saudou. Que nova traz meu amigo? Pedro Sem lhe perguntou. Disse o velho marinheiro, venho vos participar, que 10 navios dos vossos, pessoal, desculpa aqui, é porque tá borrado aqui a frase. Acredito que seja... Disse o velho marinheiro, venham vos participar, que 10 navios do... Disse o velho marinheiro, venham vos participar, que 10 navios dos vossos, ontem... Como é que é uma palavra? Pessoal, aqui ó, se vocês verem aqui ó, não é que eu não queira ler, é porque tá mesmo que eu não consigo entender o que tá escrito. Mas eu acredito que seja alguma coisa que naufragaram no mar. Disse o velho marinheiro, venho vos participar. Fundearam. Disse o velho marinheiro, venho vos participar, que 10 navios dos vossos ontem fundearam no mar. Morreram as tripulações, só eu que pude salvar. Que navio foram estes? Perguntou-lhe Pedro Sem. Respondeu-lhe o marinheiro, foi desde Jerusalém, o Douro e Penafiel, os outros eu não sei bem. Aquele ainda estava ali, o outro portador bateu, o empregado das vacas contou o que sucedeu, incendiaram o cercado e todo o gado morreu. Pedro sem nada dizia, ficando silencioso, apenas disse na terra, não há homem venturoso, quem se julga mais feliz é pior que cão leproso. Chegou outro portador, o empregado da vinha, disse o depósito estourou, vazou o vinho que tinha. Pedro sem disse, meu Deus, que sorte triste esta minha. Saiu aquele entre o outro, um cônsul norueguês, disse nos mares do norte, andava pirata inglês, 90 navios vossos, tomou ele de uma vez. Meu Deus, o Deus que fiz eu, exclamava Pedro sem, não há homem neste mundo que possa dizer vou bem, quando menos ele espera, a negra desgraça vem. Dos 100 navios que tinha, alguns foram atacados e outros pelos piratas, nos mares foram tomados. Acrescentou a pessoa, viam todos carregados. Ali mesmo viu o mestre do navio Flor do Mundo, esse fitou Pedro sem, com um silêncio profundo. Depois disse senhor Marquês, 10 barcaças foram ao fundo. Quando vinham carregados com bacalhau e azeite, 2 vinhas da Suécia, com queijo, manteiga e leite, de todas as mercadorias, não tem uma que aproveite. 4 das 10 que afundaram, traziam pérola e metal, só da Ilha da Madeira, vinha 1 milhão de coral, topázio rubi brilhante, ouro, esmeralda e cristal. Pedro sem baixou a vista, nada pôde refletir, exclamou que faço eu, devo deixar de existir, mas matando-me não vejo, isso onde pode ir? Chegou o moço do campo, tremendo muito assustado, e disse senhor Marquês, venham aqui horrorizado, deu murrinha nas ovelhas, e mal triste em todo gado.
Naquele momento entrou um rapaz auxiliar, esse puxando um papel, disse o venho procurar tudo quanto se perdeu na barca dos ares do mar. Pedro sempre perguntou quanto, tirou o moço uns papéis, que se lhe entre brilhante, pulseiras, colares, anéis, 1.420 contos de réis. Entrou outro auxiliar, disse eu quero pagamento por tudo que se perdeu no navio Chave do Vento, vinha da América do Norte com um grande carregamento. Chegou um tabelião, dá licença senhor Marquês, veio lhe participar que o grande banco francês, 2 alemães e 3 russos, quebraram tudo de vez. Lá se foi minha fortuna, exclamava Pedro Sem, ontem fui milionário, hoje não tenho vintém. Se é mesmo na campa fria, eu hoje estarei bem. Quando balançar nos bens, quis até desesperar, tudo quanto possuía, não dava para pagar, nem pela 10ª parte, os prejuízos do mar. Exclamava Pedro Sem, que será de ti agora? O pouco que me restava, a polícia fez penhora. Pedro Sem de agora em diante vai errar de mundo afora. Cumpri esta sorte dura que a desventura me deu, talvez muitas vezes vendo aquilo que já foi meu, em lugar que não se saiba que neste mundo fui eu. Ali no terraço mesmo, forrando o chão se deitou, às 11h30 da noite, o sono conciliou, então sonhando viu o rapaz que lhe falou. Aquele perguntou Pedro como se foi na empresa, já está conhecendo agora quanto é grande a natureza. Conheceste que teu orgulho foi quem te fez a surpresa. Metendo a mão na algibeira, dali um quadro tirou, onde havia 2 retratos, que a Pedro Sem os mostrou. Conheceste esses retratos? O rapaz lhe perguntou. Via-se naquele quadro uma dama bem vestida. Pedro Sem disse por sonho, essa é minha conhecida. A outra uma moça pobre, com fome no chão caída. Pergunta-lhe o rapaz, quem é essa conhecida? É a Marquesa de Évora. E essa quem está caída? Essa é uma miserável dessa classe desvalida. O rapaz puxa outro quadro, verde da cor da esperança, onde se viu uma monarca suspendendo uma balança. Estava pesando nela caridade e confiança. Mostrou-lhe mais 4 quadros que Pedro Sem conheceu. Tinha a monarquesa de Évora, quando a bolsa pobre deu, que estirou a mão dizendo, toma o dinheiro que é teu. No quadro via-se um anjo, assim nos diz a história, com uma flor onde se lia, jardim de eterna glória, presenteada por Deus, esta palma da vitória. Quem planta flores tem flores, quem planta espinho tem espinho. Deus mostra ao espírito fraco o que nega um mesquinho. A virtude é um negócio, a boa ação um caminho. Depois que ele acordou-se, triste e impressionado, interrogava a si próprio por que são tão desgraçado. Achou na cama a mochila a que ele tinha sonhado. Será esta a tal mochila que o fantasma me mostrou? É este homem que sonho, em desespero exclamou, na noite que a cruel sina em sonho me visitou. De tudo restava apenas a cama de moradia, essa mesa embargaram antes de findar o dia. Então disse Pedro Sem, cumpriu-se a tal profecia. Lançando a mão da mochila, saiu no mundo a vagar, implorando a caridade, sem alguém nada lhe dar. Por umas 5 ou 6 vezes, tentou se suicidar. Ele dizia nas portas, uma esmola a Pedro Sem, que já fui capitalista, homem que teve hoje não tem. A quem já neguei esmola, hoje me nega também. Foi ele cair com fome na casa daquela moça, quando foi à porta dele, com fome, frio e sem força, que ele não quis olhar lá, e a marquesa deu-lhe a bolsa. A criada viu cair, exclamou minha senhora, ande ver o miserável, que caiu de fome agora. Onde? Perguntou a moça. Ana lhe disse, ali fora. A moça disse à criada, que trouxesse leite e pão. Aproximando dele, disse, o que tens, meu irmão? Bateste em todas as portas, não encontraste um cristão? Senhora, se vós soubesseis quem é esse desgraçado, não abriria a porta, nem me dava esse bocado. Respondeu ele, conheço, porém esqueço o passado. Respondeu ela, conheço, porém esqueço o passado.
Recordo-me que a marquesa fez minha felicidade, viu que Micaela com fome teve de mim piedade, deu-me para comprar um pão e esta propriedade. Pedro Sem se levantou, disse obrigado e saiu, andando 200 passos, tombou na terra e caiu, e uma frase estocantes em alta voz proferiu. Vai unir-se à terra fria, o que não soube viver, soube ganhar a fortuna, mas não a soube perder. Se tem estudado a vida, tinha aprendido a morrer. Foi como a corrente d'água que pela serra desceu, chegou o verão, secou, ela desapareceu, ficando só os escombros por onde a água correu. Eu tive tanta fortuna, não socorri a ninguém, a todos que me pediram, eu nunca dei um vitém. Hoje eu preciso pedir, não há quem me dê também. Não desespero, pois sei que grande crime eu espio, nasci em berço dourado, dormi em colchão macio, hoje morro como os brutos, neste São sujo e tão frio. Foram as últimas palavras que ele ali pronunciou, Margarida, aquela moça que a marquesa embrulhou, botou-lhe a vela na mão, ele ali mesmo expirou. A justiça examinando os bolsos de Pedro Sem, encontrou uma mochila e dentro dela um vintém, e o letreiro que dizia: ontem teve, hoje não tem. Fim, 2/9 de 61. Preço 15 cruzeiros. 15 cruzeiros. Que cordel, pessoal. Que cordel bonito. De verdade, essas últimas frases aqui, os últimos versos, aliás, eu vou até reler aqui, ó. Deixa eu ler o verso inteiro. Pedro se levantou, disse obrigado e saiu, andando 200 passos, tombou na terra e caiu, e umas frases tocantes em alta voz proferiu. Vai unir-se à terra fria, ou que não soube viver, soube ganhar fortuna, mas não a soube perder. Se tem estudado a vida, tinha aprendido a morrer. Foi como a corrente d'água que pela serra desceu, chegou o verão, secou, ela desapareceu, ficando só os escombros por onde a água correu. Eu tive tanta fortuna, não socorri a ninguém, a todos que me pediram, eu nunca dei um vintém. Onde preciso pedir, não há quem me dê também. Não desespero, pois sei que grande crime espio, não nasci em berço dourado, dormi em colchão macio, hoje morro como os brutos, neste São sujo e tão frio. Foram as últimas palavras que ele ali pronunciou, Margarida, aquela moça que a marquesa embrulhou, botou-lhe a vela na mão, ele ali mesmo expirou. A justiça examinando os bolsos de Pedro Sem, encontrou uma mochila e dentro dela um vintém, e um letreiro que dizia: ontem teve, hoje não tem. 2/9 de 61. Literatura de cordel, imagens do sertão, a história de Pedro Sem. José Bernardo da Silva. O proprietário desse cordel, José Bernardo da Silva. Grande autor da literatura de cordel, muito inteligente, pessoal. 1061 esse cordel, por isso que é tão difícil assim de ler ele, pela digitação também muito antiga, que dificulta a leitura do romance. Uma boa noite, pessoal. Augusto Célio Pessoa está aqui comigo. Ednei Moreira, uma boa noite. Antônio da Silva Vanderlei, esse cordel é muito bom, pessoal, muito bom, do grande autor aqui, José Bernardo da Silva. A gente tinha gravado esse cordel aqui uma vez, vamos regravando ele aqui na primeira vez nessa live. Uma boa noite, Antônio da Silva Vanderlei, Augusto Célio Pessoa, Tereza Gomes. Muito obrigado, pessoal, a todos vocês